Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de ciência vai trabalhar sobre os vermes plateumintos e nematóides, ok? E como características gerais desses vermes, esses vermes vão possuir um corpo alongado, um corpo mole, que não possui uma coluna vertebral, ou seja, vão ser indivíduos invertebrados. A maioria apresenta uma vida livre, ou seja, eles não vão depender de um outro indivíduo para sobreviver. Porém, existe também os indivíduos que vão ser parasitas, né? Que são aqueles vermes que causam doenças nos seres humanos, por exemplo. Esses plateumintos, eles possuem uma cabeça na região anterior do corpo, um sistema digestório incompleto, ou seja, vão possuir apenas boca, não vão possuir ânus. São encontrados em ambientes aquáticos, tanto de água doce como salgada, e são terrestres, né? Também podem ser encontrados em ambientes úmidos, ok? Sendo algumas espécies parasitas do ser humano, como eu já citei anteriormente. E apresentam uma simetria bilateral, ou seja, se eu pegar um indivíduo plateuminto, denominado planária. Pegar esse indivíduo e cortá-la ao meio, né, dessa forma, eu vou ter duas partes. Essas duas partes vão ser semelhantes, então eu vou ter uma simetria bilateral. Aqui vocês podem observar exemplos dos plateumintos. Vamos ter o indivíduo planária, que eu acabei de citar anteriormente, a tênia, né, o esquistossomo e a fascícula. E aqui vamos falar um pouco sobre a planária, né? Ela possui uma região anterior e posterior. Apresenta, né, a presença de ocelos, que vai ser olhos primitivos, olhos que vão perceber a luz, porém não vão ter uma visão desenvolvida, né? Possui uma capacidade de regeneração também, ou seja, não vai depender, né, que esse indivíduo seja macho, né, e fêmea, apenas tendo cortes, por exemplo, em três partes, vamos ter a origem de novos indivíduos, porque ela não tem uma reprodução sexuada, mas sim uma reprodução assexuada. Como vocês podem observar aqui, nós temos a esquematização da anatomia dessa planária, né? Vocês podem ler bem direitinho, ver. E aqui nós vamos ter o indivíduo planária, tal originalmente ela se apresenta, né, no meio ambiente. E aqui vamos ter o esquema de como esse indivíduo se regenera, se reproduz, né? Vocês podem perceber que aqui nós temos o indivíduo inteiro, depois foi cortado em três partes, e essas duas partes, essas três partes se originaram em novos indivíduos. E agora vamos ver um pouco sobre os seres nematelmintos, né, que vão ser vermes cilíndricos e finos, que vão ser encontrados também em água doce e salgada e também em solos úmidos, né, sendo algumas espécies parasitas tanto de planta como de animais. E possui um sistema digestório completo, diferente dos plateumintos, que possuem um sistema digestório incompleto, né? Eles possuem um sistema completo, os nematelmintos, porque eles possuem tanto a boca como o ânus, ou seja, tem um início e um fim. E também se reproduz de uma forma sexuada, né? Ou seja, precisa da presença de um macho e de uma fêmea para indivíduos dioicos, né, que possuem sexos separados, ou de apenas um indivíduo que apresenta um sexo monóico, né, que são os seres hermafroditas. E aqui nós vamos ter exemplos de seres macho e fêmea dessa classe. E como doenças causadas por vermes, vamos ver algumas aqui ao decorrer desse vídeo, né? Vamos ter aqui inicialmente a esquistossomose, que é causada pelo verme plateumintos, conhecido popularmente como barriga d'água. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, temos um desenho apresentando uma barriga bem grande, né, que tem a presença de vermes.
certo? Por isso que cresce, né, de uma forma acelerada. Podemos perceber que esses plateumintos, né, quando a pessoa desenvolve a doença porque contraiu com águas contaminadas, de um caramujo que estava contaminado, né? Por exemplo, quem costuma ir em rios que tem a presença de caramujos, esses caramujos, se tiver contaminados com vermes, né, plateumintos, pode transmitir para os indivíduos seres humanos. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Como sintomas, quando o indivíduo adquire essa doença, vai ser dores abdominais, né, as cólicas, fraquezas e aumento dos órgãos, como o baço e o fígado, e em casos mais graves, vai acontecer o que chamamos de barriga d'água, aquela barriga bem grande com os vermes, né, devido à presença desses vermes. Como tratamento para essa doença pode ser realizada por medicamentos, né, após uma consulta médica e tal, e às vezes é necessário a cirurgia. Como forma de prevenção, né, podemos evitar contato com águas de enchentes, né? A gente não sabe se aquela água está saudável ou não. Evitar descalço na rua, andar descalço na rua, e principalmente em regiões próximas a riacho de água doce. Consumir somente água potável, filtrada ou fervida, e ter um controle dos caramujos, ou seja, às vezes vai ser necessário ter esse controle, né? Usar medicamentos, venenos que matem esses indivíduos. Não é o certo, mas às vezes, quando tem uma superprodução desses indivíduos, infelizmente acontece isso, né? O controle por meio de, de matar eles. Alguns casos, isso é feito, né? Às vezes não é provado, não é interessante fazer isso, mas as pessoas costumam fazer para ter o controle dessa espécie. E evitar se banhar em rios de água doce, que tenha caramujo ali naquela redondeza. Você viu que tem vários caramujos, né, ao redor de um rio. Aí você quer tomar um banho ali de rio. Aí você percebe que ali pode ter a presença de vermes que você pode se contaminar, né, e ficar doente. E temos a teníase, né, que vai ser do lado dos nematóides, que é popularmente conhecido como solitária, ok? Temos tanto a tênia sóleo como a tênia saginata. Aqui nós vamos ter o exemplo da reprodução como a pessoa adquire essa doença, né, por meio de carnes infectadas, né, que o boi está ali infectado, no caso da outra tênia, vamos ser os porcos que estão contaminados, então você pode adquirir a teníase tanto por meio da carne mal cozida do boi como do porco, né? Essa teníase, como sintoma, vai apresentar diarreia frequente ou prisão de ventre, enjoo, dor abdominal, dor de cabeça, falta ou aumento do apetite, uma tontura, uma fraqueza, uma irritabilidade e perda de peso, cansaço e insônia. Como tratamento vai ser, claro, sempre vai ter uma consulta médica para você tratar isso, né? Então vai ter uso de medicamentos antiparasitários administrados sob uma forma de comprimidos, né, que pode ser feito em casa, mas que deve ser prescrito por clínico geral ou gastroenterologista. Como prevenção, né, não consumir carne crua ou mal cozida, beber água mineral, filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos antes de consumir e lavar bem as mãos sempre com água e sabão, né, para evitar justamente isso quando você for comer e ingerir um óvulo daquele verme e contrair a doença. Dar sempre água limpa também para os animais, né? Não utilizar as fezes humanas em hipótese alguma para adubar algo, né? Acredito que ninguém faça isso, mas via das dúvidas é interessante alertar.
E aqui nós vamos ter a ascarandíase, né? Que é conhecida popularmente como lombriga. Como sintomas, vai ser dor abdominal, falta de apetite, perda de peso, náuseas, vômitos, diarreia, obstrução intestinal, tosse, assovio agudo ao respirar, irritação na garganta. E como tratamento, vai ser também o uso de medicamento para sintomas, para eliminar essas lombrigas, né? O uso de um medicamento que vai eliminar as lombrigas do intestino do indivíduo contaminado. Como prevenção, né? Assim como as outras prevenções das outras doenças, vem apresentando lavar bem as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, ao ter contato com terra e manipular alimentos sempre que estiver visivelmente suja as suas mãos, você mesmo por completo, né? Lavar essas mãos, né? Consumir sempre água filtrada e fervida, lavar bem frutas, verduras, legumes crus, né? Descascar frutas, verduras e legumes e sempre que possível cozinhá-las, né, antes de comer. Evitar usar fezes humanas, como eu citei anteriormente, como fertilizante ao defecar o ar livre, né? Manter ações adequadas de saneamento básico com acesso adequado ao sistema de esgoto, como o uso de fossas higiênicas e acesso à água potável. Pronto. Então, né, antes de encerrar o vídeo, é interessante, né, que vocês leiam, né? Eu gostaria de alertar isso, que vocês leiam todas as orientações descritas na plataforma com atenção, para vocês não esquecer de fazer nenhuma atividade, não esquecer de ler nenhuma página do livro, né? Fazer tudo direitinho. Então, agora eu gostaria que vocês abrissem a página de vocês do livro didático de ciência, na página 28, né? Lê-se a página 28, página 29 e página 30. Na página 31, vocês vão realizar a atividade, né? Essas questões da questão número 1 até a número 5, né? Vão escrever individualmente, vão escrever todas essas perguntas, né? Nessa página, a questão 2 vai apresentar, né, alguns quadros falando sobre, deixa eu ver aqui, sobre prontuários médicos, né? Vão ser 3 prontuários médicos que vocês vão ter que ler para realizar as questões. Nessa segunda questão, vocês não precisam copiar esses prontuários médicos, tá certo? Vocês vão só ler e colocar os itens no caderno de vocês. Na questão 5, também vai apresentar, né, aqui um quadro, como vocês podem observar, esse quadro aqui, vocês também não precisam copiar, né? Assim como esses prontuários da questão número 2 e esse quadro aqui da questão número 5, vocês não vão precisar copiar, né? Apenas os demais itens e questões. Então, fico aguardando vocês na plataforma. Qualquer dúvida, vocês me procurem no WhatsApp que eu vou tentar resolver, atender a todos, ok? Então, bom estudo!